Fala pessoal, tudo certo? É, Primeiramente, pedir desculpa pela demora entre as postagens, né? Ultimamente tenho ficado um pouco ocupado com algumas coisas, então acaba atrasando o meu cronograma. Tem bastante coisa para postar que já está pronto de ser finalizado, então peço desculpas aí novamente. Tudo bem? Vou comentar um pouquinho hoje sobre uma condição, né, que está em evidência até para quem aí assiste Big Brother, né? Quem é fã de Big Brother, Deus me livre, mas foi um assunto bem comentado, né? A luxação de um dos participantes. Não faço a menor ideia do nome dele, nem me interessa. Porém, a situação que aconteceu no ombro dele foi bem peculiar e é uma condição comum até no dia a dia clínico, principalmente para quem é praticante de esportes e que apresenta algumas outras características específicas. E aí, a instabilidade glandular, você sabe o que é? Vamos dar continuidade para a gente entender um pouquinho sobre a articulação envolvida, os fatores biomecânicos patológicos, né, ou as condições de mecanismo de lesão e outras condições específicas que a gente tem que saber. Beleza? Vamos lá. A articulação glenohumeral ela é composta pela cabeça do húmero, né, e pela cavidade glenoide. Algumas literaturas elas apontam ou comparam, né, essa estrutura cavidade glenoide e a cabeça humeral como aquela, vamos dizer assim, bolinha de golfe com aquele pininho dela, né? Ela é uma estrutura relativamente grande, né? Cabeça do húmero, articulada numa estrutura não tão grande, né? Que ela gera uma instabilidade, ao mesmo tempo que gera um grau de liberdade bem grande. Então, para você ter um grau de liberdade grande, você, em contrapartida, vai ter bastante instabilidade. Então, você vai ter uma dependência de estruturas passivas e ativas para manter a congruência do seu ombro, que seria a estabilidade, né? Manter ele junto, sem ele ficar saindo do lugar. Tudo bem? Ela é a principal articulação da cintura escapular, é a mais móvel, como tinha falado, né? Como ela tem mais mobilidade, ela tem mais estabilidade. Então, ela depende, como tinha falado, de uma estabilização estática e dinâmica de estruturas cápsulas ligamentares e tendíneas. A instabilidade ela pode vir de três origens mais assim comuns na literatura, né, que são condições atraumáticas ou deformidades congênitas. É aquela pessoa que tem aquela frouxidão capsular, que o médico tem que fazer uma capsuloplastia. Atividades de uso excessivo, geralmente condições de microtraumas, né? Geralmente atletas estão envolvidos nessa condição, atletas arremessadores. E luxação traumática mesmo, quando a pessoa cai com o braço em abdução e rotação, quando a pessoa cai com o braço hiperestendido ou com o braço aduzido, são traumas geralmente de alta energia, né, que depende de uma energia um pouco maior para comprometer essas estruturas. Geralmente são pessoas jovens, homens geralmente estão envolvidos com maior frequência. As luxações glandumerais são responsáveis por cerca de 50%, né, de todas as luxações dessa região da articulação, né, do 50% articulares. A luxação anterior, ela, segundo a literatura, ela está entre 95% até 97% de todos os casos de luxação. Geralmente é um mecanismo de rotação externa com uma abdução, né, que é o mais comentado entre as pessoas que sofrem essa condição. A gente sabe que quando você faz uma abdução e uma rotação externa, geralmente é a condição em que o seu ombro apresenta maior instabilidade, em que a cabeça do húmero vai para frente e para baixo ao mesmo tempo. Você fazer isso sem um mecanismo de trauma, né? Você fazer ele puro, livre, não tem problema nenhum. Porque você tem bastante estrutura passiva e ativa ajudando ali a manter a congruência da sua articulação. Porém, se você associar esse movimento com trauma, com uma energia suficiente para machucar o seu braço, ele vai sair do lugar. Tudo bem? Esportes de contato geralmente estão envolvidos nessa condição. Rugby, jiu-jitsu, futebol de campo. Geralmente são esportes mais tipo jiu-jitsu, rugby, esses esportes que geram um maior estresse desse tipo de biomecanismo, né? De mecanismo de lesão. Muito bem, como a gente viu aqui, quando o ombro ele sai do lugar, quando você luxa, né, ele fica bem característico, você observa bem uma deformidade
estrutural do ombro, e é difícil você não conseguir olhar, bater o olho e ver assim que não tem um contorno saudável do ombro. É difícil você não ver isso, tá? O que é mais indicado fazer? Geralmente quando a pessoa tem uma luxação traumática, que o ombro não volta espontâneo para o lugar, procura o serviço médico e verifica se você teve alguma lesão associada. Lesão de tecidos moles ou até lesão óssea, que eu vou comentar mais para frente. Já vou adiantar que duas delas é uma lesão de Hill-Sachs e uma lesão de bancar ósseo. Tá? Se você teve essa condição, não é uma boa ideia ir e reduzir você mesmo, tentar com seus amigos, que você viu na internet que é de um jeito, não. Procura um serviço médico que eles lá têm uma técnica decente para fazer isso, tá? Uma técnica segura. A luxação anterior é um mecanismo geralmente de uma energia aplicada em uma extremidade abduzida e girada externamente, né, como eu tinha falado. Lesões associadas geralmente pode acontecer em até 40% das luxações, né, anteriores. O dano neural ele está geralmente associado. É muito comum você verificar pessoas que têm danos estruturais do nervo axilar. É raro, mas acontece. Tem uma fratura junto no número, mas é bem raro. Isso você depende de uma energia muito maior. Ruptura ou fraturas associadas, né? Como eu tinha falado, lesão de bancar, uma lesão ali no lábio glenoidal ou uma ruptura ali da glenoide, tá? E a Hill-Sachs é quando tem, eu comento mais pra frente, mas quando você tem um afundamento, né, da cortical do osso, cortical do humeral, tá? Quando ele sai do lugar e bate na pontinha ali da cavidade glenoide, aquela pontinha mais fina, ela afunda a cortical humeral, né, e faz um esmagamento ali no osso, tá? Isso é uma lesão de Hill-Sachs. O bancar ósseo é quando o bancar tecidual, né, ou o ósseo, que geralmente é um risco maior de perda de congruência e estabilidade passiva, é quando você tem uma perda óssea ali naquela parte inferior do glenoidal, tá? Da cavidade glenoide. Como eu tinha comentado anteriormente, né, aquela lesão de Hill-Sachs ali, ó. Cabeça do úmero sai do lugar, bate na ponta mais fina da cavidade glenoide e tem um afundamento na cortical óssea ali, na cortical do úmero, tá? Que é uma região um pouco mais molinha. A lesão glenoidal, como eu tinha falado, na imagem do lado, né? Você tem uma lesão tecidual, uma lesão de tecidos moles ou até uma lesão óssea, né? Uma perda óssea ali naquela parte mais inferior, tá? Essas duas lesões associadas, geralmente elas parecem juntas, tá? Mas essas duas lesões geram uma instabilidade muito grande no ombro, porque isso tem uma perda de congruência estrutural, né? Você perde a capacidade de estabilidade passiva de uma forma considerável, tá? Bem, galera, esse era o assunto, né? Era só para falar o que é a lesão ou a instabilidade glenomeral, como que funcionam as luxações, tá? O tipo de lesão associada eu já comentei. Essas são as minhas referências que eu utilizei, certo? Fico à disposição para tirar dúvida, para entrar em contato. Tenho todos esses papers disponíveis. Alguns deles são protocolos pós-operatórios para tratar o pós-operatório de instabilidade glenomeral, tá? Eu tenho esse protocolo, ele é baseado em de dois doutores de São José que fazem uma cirurgia super bacana, que é uma lesão mais particular deles, né? Mais pra frente eu comento sobre elas também, que é o latargia artroscópico, tá? E é isso. Beleza, galera? Agradeço pela atenção, por terem assistido e fico à disposição para contato. Valeu e até mais.